Muito bom dia. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Pode estar certo que os seus projetos, eles serão bem-sucedidos e bem realizados se você sempre colocar Deus à frente de tudo. Antes mesmo de você tomar alguma atitude ou de você fazer algum negócio, coloca Deus à frente. Há pessoas que colocam Jesus no terceiro, no quarto plano da vida deles. E é ao contrário que Jesus manda. Jesus diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as outras coisas, quando ele diz as outras coisas, vos serão acrescentadas. As outras coisas é saúde, é vida financeira, é casamento, é tudo. As outras coisas ele garante em nos abençoar, em nos proteger, quando nós colocamos ele em primeiro lugar em nossa vida. Então a Bíblia diz no livro de Mateus 14 que os discípulos estavam com dificuldade de remar porque o vento era contrário. Então eles estavam com dificuldade e Jesus, vendo essa dificuldade deles, Jesus veio sobre as águas, andando sobre as águas. E de longe os discípulos viram aquela cena e eles pensavam que era um fantasma, pois jamais eles tinham visto coisa dessa forma, desse jeito. Então Jesus disse assim: não temas, sou eu. Jesus queria tomar a dianteira daquele barco, porque o barco já estava ao ponto de despedaçar por causa daquela grande tempestade. Então Pedro disse assim: se tu és o Cristo, manda eu ter contigo sobre as águas. Então Jesus falou: vem, Pedro. E naquele momento que Pedro disse se realmente era Jesus, Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco. É muito interessante isso. Pedro teve essa coragem. Ele desceu daquele barco e começou a andar sobre as águas. Só que Jesus mandou ele fixar os olhos nele. Jesus: vem, Pedro, na direção de Jesus. E naquele momento Pedro começou a andar sobre as águas. Ele achou interessante, vivendo sobrenatural. Não existe alguém que possa andar sobre as águas. Mas naquele momento ele começou a andar. Ele começou a fazer o que Jesus faz. Só que no momento veio uma grande tempestade, como já estava. Só que aquela tempestade veio despedaçando tudo. E aquele vento muito forte. Mas o vento ainda não estava perto de Pedro, estava longe. Só que ele tirou os olhos de Jesus e fixou os olhos naquele vento, naquela tempestade. E quando ele fez isso, a Bíblia diz que automaticamente ele se afundou. Em Mateus 14, 22. E quando ele se afundou, ele disse assim: socorre-me, Senhor. Porque ele pensava que ia morrer no meio daquele mar tão imenso. E Jesus ainda estava longe aos olhos dele. Só que aí a Bíblia diz que Jesus prontamente estendeu a mão, o tirou levantou ele daquele abismo e disse assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja que interessante. Você sabe o que nós aprendemos com isso? Não foi o vento que derrubou Pedro. Pelo contrário, a Bíblia não diz que o vento derrubou Pedro. O problema que derrubou Pedro foi quando ele tirou os olhos de Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele se afundou. Veja que o vento ainda estava longe. E o que eu mais acho interessante também, que a Bíblia diz que Jesus só estendeu a mão quando ele disse: socorre-me, Senhor. O que você entende? O que nós podemos entender com essa mensagem? Em primeiro lugar, não tire os olhos de Jesus. Porque quando você tirar os olhos de Jesus, os problemas vai automaticamente, não é nem os problemas, você vai se afundar. Porque não tem como ter alegria, ter vida longe dele. Tudo parece ser um tédio, nada dá certo sem ele. E o segundo plano, na verdade, a segunda que a gente entende, né? Que a gente entende com essa mensagem, essa interpretação,
é que Jesus nunca está longe, ele sempre está perto. Porque quando Pedro disse, socorre-me, Senhor, Jesus só estendeu a mão e levantou ele. Então Jesus, a Bíblia diz assim, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Talvez você está aí prostrado, angustiado, você pensa que Jesus está longe de você. Ele não está, não. Ele está perto. Basta você reconhecer isso. Reconheça. Apocalipse 2 diz assim, vês aonde caiu, arrepende e volta-te ao primeiro amor. Jesus só quer que nós reconhecemos as nossas fragilidades e peça ajuda a Ele, porque Ele não está longe, Ele está perto. Ele não vai vir para apontar o nosso erro, Ele só disse assim para Pedro, Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Na verdade, a dúvida de Pedro foi maior do que a fé, quando ele tirou os olhos de Jesus. Então repara que o medo na nossa vida, às vezes cresce ao ponto de paralisar nossa fé. Então você que está ouvindo essa mensagem, viva o sobrenatural. Continue acreditando naquilo que você pediu a Deus. Não deixa que a tua dúvida, que o teu medo seja maior do que a tua fé. Enquanto Pedro estava cheio de fé olhando para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar automaticamente. Veja que não foi nenhum vento, foi só tirar os olhos de Jesus. Então que o seu dia seja abençoado. Sua casa, os seus filhos, os seus projetos. Deus diz em Hebreus 10, ele diz assim, todavia o meu justo andará pela fé. Pedro estava andando pela fé sobre as águas. Só que teve um momento que levantou uma grande tempestade. Sempre vai haver tempestade, não tem jeito. Você pode estar cheio de fé, de coragem, mas sempre aparece as tempestades da vida. Mas o importante é você lembrar dessa mensagem. Eu não vou tirar os olhos de Jesus. Eu vou continuar sendo fiel a Ele. Eu vou continuar fazendo a vontade dEle. Porque eu vou conseguir atravessar as águas desta vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa mensagem. Nós entendemos que o Senhor nunca está longe. Sempre o Senhor está por perto para nos livrar de todo mal, para nos socorrer nos momentos que caímos, que falhamos, que erramos. E o Senhor não vem apontar o nosso erro, o nosso pecado, mas o Senhor vem mostrar que é possível nós vivermos o sobrenatural de Deus, quando nós vivemos a fé, quando nós confiamos e pensamos positivo, não deixando, meu Senhor, que o complexo de inferioridade toma conta do nosso coração. Por isso eu quero apresentar essa vida, essa pessoa, essa família, essa casa que escuta essa oração. Que o Senhor cura a todos que estão nessa casa. Eu digo isso na autoridade do nome de Jesus. Sejam todos curados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão angustiados. Meu Deus, que o teu poder nesta casa abençoe cada um dos seus familiares. Meu Senhor, que essa semana ainda venha acontecer algo maravilhoso, que o Senhor possa fazer alegrar o coração de todos que acredita na pregação da Tua palavra. Assim eu entrego todos em Tuas mãos e te agradeço na certeza da vitória, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz e um ótimo dia. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu gostei, seu joinha. Se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje pela primeira vez. E Deus abençoe em nome de Jesus.